de fruto do Espírito. Uma coisa que a gente já vem a falar há um tempo, né? Fruto do Espírito. Semana passada esteve connosco o pastor Virgílio, a gente não continuou este assunto, mas na semana anterior, se os irmãos se recordam, tá? Nós estávamos a estudar Gálatas 5, 16 a 26, você já está com a sua Bíblia aberta também? Ou vai estar? Gálatas 5, 16 a 26. Amém? Graças a Deus. Gálatas 5, 16 a 26. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Tem aí o texto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imoluções, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos vanglórias, irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. A outra semana, não a passada, a anterior, nós falámos de dois, não foi, amados? Falámos de amor e falámos de gozo. Lembram-se? Amém? Satisfação em Cristo, gozo e amor, que é um mandamento. Tá? Não é um sentimento. Na Escritura, acima de um sentimento, é um mandamento divino para nós amarmos uns aos outros. E é uma coisa fácil, não é? Amar. Não é, pois não é. É uma coisa bem complicada, não é? Só em Cristo Jesus você consegue amar. Porque Deus é amor. E plena satisfação o ser humano só encontra em Cristo, irmãos. Você pode ter momentos de diversão, você pode ter momentos prazerosos na vida, muitas vezes ligados ao mundo, à iniquidade, ao pecado, mas satisfação total e plena em Cristo. E essa está ligada com o que vamos começar hoje, que é a paz. Amém? Paz, né? Paz é aquilo que o Ricardo usa no trabalho de segunda a sexta-feira, né? Tem lá as pás no carro, e de vez em quando faz falta, o patrão manda buscar a pá e ele vai buscar e traz as pás, né? De vez em quando não faz falta, tá? As pás, é isso, né? Paz. Paz é aquela ferramenta, né? Brincadeira, né, irmãos? A paz de Cristo, né? A paz do Senhor. João 14, 27, Jesus falou na paz. E diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, tem uma série há uma busca, né? Pela paz, né? Paz mundial, que todo mundo pudesse estar em paz. Atribui-se aí o prémio Nobel da Paz a gente que fez guerra toda a vida, mas de repente decidiu fazer paz, então dá-se o prémio Nobel da Paz. E há uma ideia aí de paz, e as nações juntam-se e para estabelecer tratados de paz, visando interesses económicos, interesses políticos, interesses desta terra, interesses deste mundo. E o que é que diz a palavra do Senhor, que Jesus disse? Ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus trouxe paz, né? Aos seus discípulos. Né? A igreja do primeiro século viveu numa paz enorme, não viveu? No início. Igreja primitiva. Você vive em paz, não vive? É? Nós estávamos na sexta-feira numa reunião. Ricardo, dá-me aqui e tal, faz favor. Nós estamos numa reunião aí na sexta-feira. Mas estava com saudades de pregar. Não preguei domingo passado, estava com saudades de pregar. Amém. E eu com prazer pregar. Amém. Louvado seja Deus. Honra e glória seja para o nosso Deus. Mas na sexta-feira estávamos numa reunião da convenção e era para escolher o tema da próxima Escola Bíblica de Obreiros. E um obreiro lá, um irmão lá,
sugeriu o tema Estamos em Guerra. E tem assim uns irmãos mais conservadores, espero que eles não assistam este vídeo, que disseram, irmão, guerra, uma palavra e tal, a gente devia pôr batalha. Batalha é mais moderado e tal, não sei o quê. Aí eu disse assim, eu gostava de ouvir o que é que o irmão estava atrás de mim, eu só gostava de saber o que é que o irmão quer dizer. E que tal se nós ouvíssemos o que é que o nosso irmão quer dizer com a palavra estamos em guerra? Que eu estava à espera mesmo de ouvir. E louvado seja Deus. O nosso irmãozinho lá disse que, então sou com o teu irmãozinho, idade assim, não falou o homem de Deus. Disse que desde que a gente aceita Jesus que a gente está em guerra. Está em guerra contra a carne, está em guerra contra o mundo, está em guerra com tudo. Porque tudo está errado. Não é? Tudo está errado. Estamos em guerra contra a nossa carne, estamos em guerra contra Satanás. Essa é para a batalha, que é para a guerra, para o que quiser. Eu gosto até que estamos em guerra. Porque nós estamos numa batalha constante, uma guerra constante contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A maior guerra é contra nós próprios. Mas Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o coração nem se atemorize. Irmão, no meio dessa guerra que nós vivemos contra a nossa própria carne, a nossa natureza, uma batalha constante, um desafio diário, você luta contra si próprio, mas você está em paz, o seu coração não se atemoriza, você está em paz com quem? Com Deus. Em paz com Deus. O problema, meus amados, é quando a gente não está em paz com Deus. Porque quando você peca, você tem uma grande dificuldade em manter paz com Deus, tem? Aí você fica atemorizado, com razão. Aí você fica turbado. Queria usar o termo que está no versículo. Mas Jesus disse, eu venho-vos trazer a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, viveu em guerra contra o mundo. Eram apedrejados, serrados, mortos, mortos ao fio da espada, diz a palavra do Senhor. Mas eles tinham paz com Deus. Eles viviam na presença de Deus. Amados, o fruto do Espírito é alguma coisa que tem que ser marcante na sua vida, amém? Né? Uma das formas de você saber que está salvo, hoje ouvimos o irmão também falar precisamente do fruto, não é? Pelo fruto conhecereis. O fruto do Espírito tem que ser abundante na nossa vida. Você, além de viver em guerra com o mundo, aquele que se constitui amigo de Deus, amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, diz a palavra do Senhor. Embora você viva numa guerra constante contra o mundo, contra a sua carne, você mostra, aparenta, tem realidade, não porque você disfarça, mas você tem paz no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema. Mas há uma figura que há uns anos atrás eu pensei, que eu vou compartilhar com vocês, alguns de vocês já ouviram, que eu fiquei a pensar em Noé. Quando Noé construiu a arca, ok? Isto já vai há uns anos, irmãos. E Noé construiu a arca e fez tudo segundo o modelo que Deus deu. Betumou por dentro e por fora, não é que diz a palavra do Senhor? Betumou por dentro, betumou por fora. Às tantas começa a chover. Aquele barco cheio de animais lá dentro, começa a abanar, começa-se a movimentar. Ele nunca tinha visto, na época ele não tinha visto o filme do Titanic, portanto ele não sabia como é que era. Né? Ele não tinha visto, ele falhou nesse filme, né? Porque se ele viesse, ele já sabia que só se viesse o iceberg. Não viu, não sabia. Não havia engenharia naval, né? Eu estou a brincar aí com o Titanic, né? Não havia, não tinha maneira dele saber como é que era. E aquilo começa a abanar, aquilo tudo, os animais todos. Eu imagino, só uma figura minha, né? Eles a fazer barulho, os animais, macacos lá a saltar, né? Imagina aquela coisa toda. E às tantas, e Noé está lá dentro. E há uma coisa, meus amados, que eu acho que Noé não teve. Foi falta de paz e tranquilidade dentro da arca. Sabe porquê? Ele sabia que tinha feito tudo conforme Deus tinha dito. E Deus tinha dito que aquilo ia acontecer daquela maneira. E Deus tinha dito que ele e a sua família, que os animais, iriam ser salvos. Irmão, quando você fica firme nas promessas da vida eterna, quando você fica firme na sua fé, quando você está em obediência à palavra do Senhor, irmão, à nossa volta pode ser a maior confusão. Pode estar o mundo virado do contrário. Que você sente paz. Sabe o que é que a gente às vezes não sente? Porque a gente tem uma noção tão clara e evidente que tantas vezes a gente desobedece a Deus. Quando Deus disse a Noé, betuma a arca por dentro e por fora, ele dizia ao Senhor, eu vou betumar só por fora porque por dentro não interessa.
Não tem sentido. Vou pôr uma camada mais grossa do betume por fora e por dentro vou deixar estar mesmo assim, porque vai lá ter. Irmão, vai para a frixa da madeira, vai até lá dentro, é igual, não importa. Pois, mas o Senhor mandou fazer daquela maneira. Agora não é dizer assim, a água começava a bater nas paredes da arca e ele dizia, se calhar eu devia ter feito betume por dentro. Se calhar tinha sido melhor. Aí Deus mandou fazer a janela lá para sair o pássaro, não é? Ele não sabia. Dizia, vou fazer essa janela, para que eu vou perder tempo a fazer essa janela? Quanto é que custou os Tubaifores no Medipo? Tem que fazer aí comprar uma carrada de Tubaifores para fazer essa janela? Esquece essa janela mesmo? Ficar essa janela. Aí depois não saía a ave, né? Noé estava tranquilo porque ele fez tudo conforme o modelo que Deus deu. Por isso é que ele podia ter tranquilidade. Mas quantas vezes nós temos ausência de paz nas nossas vidas e o fruto do Espírito, nesta característica da paz, não existe por uma consciência clara que nós temos de uma desobediência a Deus e de não cumprirmos muitas vezes o que Deus diz para a gente fazer na sua palavra. E nós temos dificuldade nessa paz. E ficamos a associar eventos que acontecem na nossa vida à desobediência que nós temos. Se calhar aconteceu aquilo, ou acontece o outro, porque eu fui desobediente a colar. Se calhar acontece desta maneira e nós temos dificuldade, porque nós falhamos com Deus, não é, irmãos? Ele precisa alinhar a nossa vida com Deus, porque Ele deixou-nos uma paz no meio da guerra, tá? Nos desafiou para a batalha, nos desafia para a guerra. Efésios fala lá da armadura do cristão. Para quê? Espada do Espírito, calçado dos pés na preparação do Evangelho, capacete da salvação, para quê? Para que estamos em guerra. Mas não significa que não vivemos a paz de Cristo, que num dos nossos corações e é presente na nossa vida. Amém? Paz. Aleluia. Romanos 5:1 diz a palavra do Senhor. Não, estava bom. Estava bom. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente tem paz com Deus? Porque nós fomos justificados pela fé. Você não tem paz com Deus porque você é justo. Tá? Se você quiser ter paz com Deus baseado na sua própria justiça, irmão, você não vai ter paz com Deus nunca. Porque a nossa justiça não presta. Os seus atos de justiça, os seus atos que o tornariam justo, a Deus não servem. Mas pelo facto de que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ter paz com Deus, porque fomos justificados, declarados justos. Porque alguém, Cristo, pagou o preço pelos nossos pecados e nos reconciliou. E através dele, da morte de Cristo, você é declarado justo. Não é que você é justo. Nem aí você passa a ser justo. Porque quando você pratica, a partir do momento que você aceitou Cristo, um ato de justiça, é porque o Espírito Santo operou em si. Nem aí é mérito seu. Nunca é mérito nosso, irmãos. Fomos justificados pela fé. Agora, irmão, um homem ou uma mulher de Deus que foi justificado pela fé, pratica ato de justiça como reflexo dessa justificação. E tem paz com Deus. Não porque se tornou bonzinho, não porque agora é bom, não. Porque foi transformado. Porque foi aperfeiçoado. Porque foi renovado, porque foi modificado. E nós continuamos esse processo de sendo aperfeiçoados. Não fomos perfeitos de uma vez, não somos perfeitos de uma vez só, de maneira nenhuma. Mas fomos justificados, transformados, para agora sermos a cada dia aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor que éramos inimigos de Deus. Abomináveis aos olhos do Senhor. Nos nossos atos, até na nossa própria justiça. Naquilo que você achava que era justo. E hoje, conscientes disso, através do sacrifício de Cristo, quando Deus habita no nosso ser, nós entendemos que não temos justiça em nós próprios. Mas pelo sangue do justo,
que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele levou sobre Ele a iniquidade de nós todos, nós podemos ser justificados e vir a ter paz com Deus. Paz. Paz com Deus. Precisamos de, irmãos, ficar bem cientes de que essa paz com Deus só existe em Cristo Jesus, irmão. Só Cristo existe em Cristo Jesus. É uma expressão que às vezes a gente usa muito. Alguém faz alguma coisa a alguém e diz, eu estou em paz. Mas não existe. Você não pode estar em paz em si próprio. Você tem que estar em paz se você estiver em Cristo. Paz em Cristo Jesus, tá? Você pode associar aqui um pouquinho, né? Com aquela questão de que eu tenho a consciência tranquila. Irmão, você pode estar a enganar a sua própria consciência. Você pode estar à volta à sua própria consciência. Mas o Espírito Santo realmente habita em nós. E Ele nos traz e nos dá a consciência do nosso pecado, a justificação em Cristo e a paz com Deus. Primeiro a consciência do nosso pecado. Depois a justificação em Cristo. E a seguir você consegue ter paz com Deus. Mas quando você não está de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo o incomoda, o aperta, lhe mostra. E você sente a necessidade de ter paz com Deus. Amém? O próximo slide aí tem um texto maior, Efésios 2, 12 a 22. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em ser Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E aqui está o texto, né? O irmão Silvério mencionou hoje, não sei se era este texto, era outro, que dizia precisamente o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? Mas tendo este texto, a razão por qual este texto está aqui incluído aqui na mensagem, é porque há uma explicação bem clara aqui aos Efésios, na carta aos Efésios, explicando a eles que havia dois povos e Cristo veio trazer para si um povo. Que não importa a nacionalidade, não importa de onde vem. Um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e que Ele, Cristo, na sua carne, desfez a inimizade, a lei dos mandamentos consistia em ordenanças e fez dos dois um novo homem fazendo a paz, reconciliados com Cristo. Irmão, uma vez eu estava a falar com uma pessoa e estava-se a falar de salvação. Até não era eu estava a ouvir. E a pessoa disse que não precisava de ser salvo. Salvo de quê? Irmão, esse ponto aí, e você diz assim, a pessoa não tem consciência da salvação, da necessidade ou de quem é. Irmãos, esse é o maior problema que a gente tem. O nosso maior problema é reconhecer que somos pecadores. Irmãos, eu tenho tido um problema sério. Chama-se, é isso, e fala-se muito nisso, a depravação total do homem. Irmãos, não tem nada de bom em nós próprios. Não tem nada que Deus pudesse olhar e gostar e agradar-se de nós. Ele não nos salvou por uma coisa boa que a gente fez. Não existe. Irmãos, mas o problema está que na nossa natureza pecaminosa, a nossa mente, o nosso pensamento, sendo estranho às coisas de Deus, mortos em delitos e pecados, como diz Efésios, nós não temos consciência de que somos maus em nós próprios. E você vai falar com alguém e todo mundo aí é bom. Até o Bin Laden tem uma razão para fazer o que fez. Ou tinha. Não tem mais.
Todos têm uma razão. Toda a gente tem uma razão para fazer o que faz. Você vai falar com o pior dos criminosos e ele vai dizer, por isso, amados, você já reparou que, inclusive nos últimos anos, cada vez mais, a pecaminosa, a mente que é autorizada, leva a esse entendimento que está certo, que tem razão, não precisa ser salvo. Irmãos, em toda a sua vida você vai lidar com isso. Você vai fazer coisas, sempre, que vão levar a entender que você não tem razão para fazer aquilo. Não tem nada de errado. O entendimento de que alguém precisa de um Salvador é a primeira coisa que você tem que pregar. Quando você prega o Evangelho a alguém, é a primeira necessidade. Despertar na consciência da pessoa de que a pessoa é um pecador e precisa de um Salvador. E ainda assim, quando você desperta na mente de alguém que a pessoa é um pecador e precisa de um Salvador, ainda assim não chega. Porque ainda há os que têm consciência que são pecadores e querem continuar a ser. Mas, irmãos, porque que nós, irmãos, nos últimos anos, tem-se substituído uma mensagem da salvação, quando eu digo nos últimos anos, já tem 50 anos isto, ou mais. Substituído a mensagem clara da salvação por um convite para vir para Jesus, que Jesus vai resolver a tua vida. Porque fica muito mais fácil que apresentar o pecado a alguém. Irmão, a mensagem da salvação é a mensagem da reconciliação. Você está separado de Deus, você estava separado de Deus, a pessoa vai para o inferno, não há outra maneira, não há outro caminho, precisa de um Salvador, e enquanto não se arrepender dos seus pecados, nada vai acontecer na vida da pessoa. E essa é a clareza. Explicar a pessoa, você é inimigo de Deus. O que é que Jesus disse a Paulo? Paulo, porque me persegues? E ele era inimigo. E você não era diferente. E quando nós pregamos a mensagem a alguém, nós temos que apresentar à pessoa esta ausência de paz. Inimizade contra Deus. E essa paz só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a entender isto. Mais um versículo. E agora a aplicação a nós. Mateus 5,9, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nós precisamos de nos apresentar ao mundo como os pacificadores. E você pode tirar muitas relações deste texto. Em primeiro lugar, é que se o Espírito Santo de Deus habita em nós, você tem paz com Deus, isso é notório. Você vive em guerra com o mundo, você vive em guerra contra a sua carne, você vive em guerra contra Satanás, mas você tem paz com Deus, você está tranquilo. Você apresenta ao mundo uma pessoa de paz, no meio de dificuldades e de lutas e de problemas, mas paz verdadeira com Deus. A paz que Jesus deixou. Segundo ponto, irmãos, você prega e anuncia a paz. Eu já disse que quando você prega e anuncia a paz, você começa por mostrar a necessidade de reconciliação, a situação do ser humano, mas apresentando-lhe e dizendo que tu podes ter paz com Deus. Anuncia a paz. Anuncia as boas novas. E, irmãos, pacificador é não só o anunciar, mas o viver em paz e demonstrar essa paz e ser pacífico. Pacífico é um tio da Sónia, chama-se Pacífico de Souza. Chama. O pacificador é aquele que promove a paz porque a anuncia, porque a prega, porque age dessa maneira e porque reconcilia, promovendo a paz. O fruto do Espírito, nas suas 9 características, esta é só uma delas. Mas, irmãos, não confunda nesta mensagem, ou neste texto, o facto de que você tem que viver em paz com o mundo. Não é o que diz o texto. Tem que ter em paz com Deus. Não significa neste texto que você vai sair por aí fora e você vai passar a mão na cabeça de todo mundo para todo mundo ficar em paz. Isso é uma paz falsa.
A paz verdadeira é aquela que tem paz com Deus. Irmãos, tem sido deturpado muito esta questão aqui. Esta é a do amor. Irmão, amor verdadeiro é quando você diz a um pecador que ele vai para o inferno se não se arrepender. Isso é o verdadeiro amor. Não tem melhor amor que esse. Paz com Deus não significa que você fique em paz com toda a gente. Não foi assim no primeiro século. Por isso é que eu comecei por aí. Mas sim um anunciar da paz e nós termos paz, não vivermos em guerra, em conflito conosco próprios. Em guerra conosco contra a nossa natureza. Mas com paz e tranquilidade porque Deus está conosco. E demonstrando essa paz, falando do Evangelho, anunciando o Evangelho, da reconciliação, da paz com Deus. E tendo paz com Deus. Amados, lamentavelmente nós temos tornado hoje, a igreja tem se tornado tão morta. E às vezes há uma ideia que a igreja avivada é a igreja que grita muito alto. A igreja avivada é a igreja que rebola muito, salta muito, põe música tão estridente que ninguém consegue ouvir. Que rebenta com os ouvidos. Não é isso. Isso não é a igreja avivada, irmãos. A igreja avivada é aquela que denuncia o pecado, que fala a verdade. Aquela que vive em guerra com o mundo, contra as hostes espirituais da maldade, mas que tem paz com Deus. A igreja avivada é uma igreja que desafia o que se passa lá fora, que denuncia o pecado. Isso é uma igreja avivada. Com gritos ou sem eles, com rebolar ou sem eles, com música ou sem ela. Uma igreja avivada é uma igreja que permanece na doutrina, permanece na palavra. Não, uma igreja que faz um grande show, mas vive em conformidade com o mundo, se possível até traz o mundo cá para dentro. Isso não é igreja avivada. Igreja avivada é aquela que zela pelos princípios, pela doutrina, que não compactua com as coisas do mundo. Tem sido deturpado. Irmão, mas você foi chamado para ter paz, você tem que ter paz, você tem que ser pacificador, claro. Quem é que falou em paz aqui? Foi Jesus. E como é que Jesus disse que ia ser? Que ia ser pais contra filhos, filhos contra pais. Iríamos ser odiados de todas as gentes por causa do nome dele. Isso significa que você não tem paz? Não, isso significa que você tem paz com Deus. Mas quando você tem paz com o que é sagrado, você tem que estar em inimizade com o que é do mundo. Não dá, irmãos, para andar com a mão dada com o mundo. Não dá para a gente viver como o mundo vive, andar como o mundo anda, fazer igual com o mundo. Ser aceitos pelo mundo. A igreja sendo aceita pelo mundo hoje é demais, irmãos. A gente chega num sítio qualquer, não paga taxas. Isso incomoda-me. Você sabe que isso incomoda-me? Comprar coisas para a igreja sem pagar taxas. É uma aceitação. Mas nós estamos contra. Mas depois nós temos que aceitar, por uma questão de boas maneiras, de princípios, as coisas erradas que o mundo faz. Não! É para vivermos separados. Paz verdadeira com Deus. Paz com Deus. Não sei de onde tiramos a ideia de vivermos de mãos dadas com o mundo numa aceitação parva com aquilo que o mundo faz. Uma igreja omissa à vontade de Deus. Não, a paz não tem nada a ver com isso. A paz é a paz verdadeira com Deus, a paz que Cristo trouxe, a reconciliação cá em Cristo Jesus. Meus amados, a paz com Deus tem que ser notória nas nossas vidas, como fruto do Espírito. Quando nós dizemos que somos chamados para sermos inimigos do mundo, não significa que você não tem paz em si. Significa que você não tem paz com o mundo. Significa que você está em oposição, você agora tem uma paz, você agora está ligado no que é santo e sagrado. Precisamos, irmãos, de definir bem claramente onde está o alvo da nossa luta e da nossa batalha. Com certeza. Precisamos de definir bem o que estamos a fazer e como vivemos.
para que essa paz com Deus possa ser clara e notória nas nossas vidas. Irmãos, Paulo e Silas na prisão cantavam hinos de louvor a Deus enquanto as costas estavam sendo chicoteadas, não é? E amarrados com os pés e mãos nos troncos, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Quando tudo aquilo aconteceu, nós lançámos muito o foco de toda a questão à libertação. Com certeza. Houve o terremoto, as portas se abriram, o carcereiro, né, foi salvo, e ele e a sua casa, diz a palavra do Senhor, foram batizados. É o que diz a palavra. Amém? Irmão, estavam ali 2 homens sendo perseguidos, mas com tanta paz com Deus, com tanta firmeza em Cristo, com tanto gozo. Vamos a falar das 3 características que já estudamos. Amor, gozo e paz. Eles estavam em paz, sendo aprisionados. Eles tinham um gozo porque cantavam hinos de louvor a Deus. E eles tinham o amor de Deus na vida deles. E quando eles estavam naquela situação, amém, cantando hinos de louvor a Deus, foi possível ver a mão de Deus manifesta na vida deles. E eles estavam a cantar para ser libertos. Em algum local você encontra que eles estavam a cantar para ser libertos? A tristeza é tão grande, irmãos, que nós hoje, eu já ouvi várias vezes, cante para que Deus opere coisas na sua vida. Não, mas louva a Deus e canta, não é porque vai acontecer alguma coisa, é porque Ele é Deus e você está em paz com Ele. Tenha gozo em Cristo Jesus. Já ouvi tantas vezes, vai cantar porque durante o louvor vai acontecer, acontece coisas durante o louvor. Pois acontece, irmãos, acontece coisas durante todo o tempo. Que Deus opera quando Ele quer, Ele faz o que Ele quer. O louvor move o coração de Deus e um montão de coisas, irmãos, é por aí. Não é esse o nosso foco. Aquele que é salvo demonstra o fruto do Espírito até na cadeia. Tem fruto do Espírito até na cadeia. Tem amor, gozo e paz. Para nem continuar com os outros, porque é os que vamos estudando pelas próximas semanas. Paz com Deus. Eles não tinham razão para estar em guerra com Deus. Estavam em guerra com o mundo, estavam de tal maneira que até foram presos, não é? Mas uma paz com Deus. Mas não estou a tirar aqui a questão do milagre e das portas se abrirem. Claro, com certeza, é Bíblia, é a palavra de Deus. Certo. Tá? Essa prisão que abriu ali para eles saírem, para eles pregarem a palavra, não tem nada a ver com o problema financeiro, não? Que você tem lá do cartão de crédito ou alguma coisa qualquer, que você não tem nada a ver com isso. Tá? Às vezes há uma associação aí ao que é daqui. Tá? Não tem nada a ver com o problema que você se meteu lá no seu onde. Tem nada a ver. A prisão foi liberta e eles saíram, puderam ir anunciar o Evangelho, não é? Amém? O reino dos céus cresceu. O carcereiro foi salvo. Até naquela noite já aconteceu um milagre de salvação, não é? Amém? Mas quando nós pensamos, irmão, e penso no fruto do Espírito, irmão, não vamos começar um outro assunto hoje, a quarta característica, para não fazermos nada a correr. Mas deixe-me dizer isto, irmão. Analise diariamente como é que está o fruto do Espírito na sua vida. Como é que você agiu? Como é que você faz em relação à paz? Você tem que analisar o seu dia de hoje, no final do seu dia, comparativamente com o dia de ontem. Eu estou em paz com Deus? Não fique muito incomodado se você está em paz com o vizinho. Ou se você está em paz com o fulano ou com o Beltrano. Mas pense se você está em paz com Deus. Porque se você estiver em paz com Deus, você está em inimizade contra si. Mas você não está em inimizade contra o vizinho no sentido de... porque alguma coisa aconteceu e você está em guerra. Não é nesse sentido. Se você estiver em paz com Deus, se houver a paz de Deus na sua vida, a paz alcançada em Cristo na sua vida, seja qual for a guerra que você estiver a fazer, você está a fazer as guerras do Senhor. Porque a paz de Deus não me permite zangar-me com o meu vizinho porque ele estacionou mal o carro, ou zangar-me com o fulano porque ele fez alguma coisa contra mim, porque essa não é nosso chamado. Mas aquele que tem paz com Deus, ele deixa para lá onde é que o vizinho estacionou o carro, ou qualquer outra coisa. Estou a dar o exemplo do vizinho estacionar o carro, outra coisa qualquer, ele deixa para lá isso. Porque ele sabe que tem batalhas maiores para travar. Ele tem a batalha contra a sua carne para travar.
Ele tem a batalha contra Satanás para travar. Ele tem que lutar pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ele tem batalhas grandes para travar. E deixa essas coisas pequenas da vida para os outros. Aquele que tem paz com Deus, no relacionamento com as pessoas, deixa para lá isto. Passou à minha frente no supermercado, deixa para lá. Está mal. Mas eu estava com mais pressa, não importa. Eu tinha razão, não importa que razão você tem. Aquele que está em paz com Deus não está incomodado com a sua própria razão, mas está incomodado com a razão do Evangelho de Cristo Jesus. Ter paz com Deus, ser pacificador, a característica do fruto do Espírito que me mostra, e é visível, porque eu deixo para lá coisas que sejam a meu favor por algo maior, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E as batalhas são feitas para glória do nome dele. E é contra a minha carne, é contra Satanás, é contra o mundo. E não são o meu próprio. Batalhas próprias minhas. Não é contra a carne e o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a pormos em prática na nossa vida e que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos traga a paz que há em Cristo Jesus. E que as nossas pequenas chaticezinhas desta vida possam ser postas de lado, irmãos. Você deixar para lá isso. E luta as batalhas que são realmente importantes. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Lute contra a sua carne. Não peque contra o Senhor nosso Deus. Fuja do pecado. Fuja da injustiça. Fuja do que é errado. Fuja daquilo que não presta. E caminhe em paz com Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, paz com Deus. Que o Senhor nos ajude e que possa cultivar em nós, amém, esta característica do fruto do Espírito que é a paz. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, ó Senhor, e te adoramos. Gratos pelo teu amor, pela tua soberania, pela tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, e cultiva em nós, trabalha em nós, amadurece em nós esta paz, Deus. Não a paz como o mundo dá, mas a paz contigo, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho que nos trouxe a paz. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém.